Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Jana Vanducci, vocês estão no canal do Ateliê Jana Vanducci. Beleza, gente? Eu fiz esse jogo de passadeira, né? Ou jogo de cozinha. Olha só que lindo, daqui a pouco eu vou abrir pra vocês. Eu fiz tudo do barbante número 8. Eu usei esse daqui, ó. Usei o preto, esse foi o pouquinho que sobrou dele. Eu usei também esse cinza, barbante Bandeirantes também. Aqui, ó, cinza. E pra fazer as bases, eu usei esse daqui, ó. Até o preço dele que foi. Eu mostrei no vídeo anterior, né, a minha compra de barbantes. E esse daqui eu já tô mostrando a minha produção. Ele tem 1,8 quilos, né, ó. Eu usei pra fazer as bases dessa passadeira, ou da passadeira e dos dois tapetes, né. E aqui, pessoal, eu não fiz ele por videoaula, né, eu fiz ele por foto. A maioria dos modelos que eu faço é pelo foto, Pinterest. Alguns videoaulas, mas esses daqui não foram. Pra tá fazendo esse tapete, olha que lindo, meu estojinho. Pra fazer esses tapetes, eu usei essa agulha aqui, ó. Olha que lindo o jogo de agulhas. Essas agulhas aqui, pessoal, eu comprei lá na Shopee. Olha que lindas. É tipo imitação daquela Tulip. Mas ela me atende bem, ó. Usei essa agulha aqui, ó, 3,5. 3,5 não. Ixi. Ai, gente, que 3,5. Eu usei a número 4. Aqui, ó. Olha que lindo. Eu gostei muito dessa daqui. Antes eu tava usando... Cadê? Eu tava usando... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Antes eu tava usando essa simples aqui, mas ela tava doendo muito a minha mão, né? Como eu tô... Essa não. Acho que a minha filha pegou. Cadê? Essa aqui, ó. Tava usando essa simples aqui, mas ela começa a doer por aqui e aqui também o pulso. Então eu acabei optando por essa daqui, que ela é material emborrachado e tudo mais. Olha que lindinha essa daqui. Beleza? E aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês por enquanto que eu guardo, né? Vamos conversando por enquanto. Posso deixar tudo arrumadinho, tudo organizadinho. E aí, eu faço... depois eu guardo. Eu vou mostrar aqui pela foto que eu fiz. Essa imagem eu peguei no Pinterest, ou alguma coisa assim, ó. Acho que tá até apagado o nome do ateliê da menina, não sei, que eu imprimi em preto e branco. Aí aqui eu faço as marcações, né? Eu risco de caneta mesmo e tento achar mais ou menos quantas correntinhas. Aí eu tento fazer como se fosse assim, essa é a base, né? Aqui, ó. Aí eu coloco, né? Coloco de caneta ou de lápis, aí eu coloco ponto alto, correntinha, quantos precisa. Basicamente, na carreira de base, você vai precisar de 3 correntinhas para cada ponto alto. E embaixo, uma correntinha de separação. Na carreira de cima, aí, nesse espacinho da próxima carreira, aí você usa um ponto alto, né? Uma correntinha de separação entre os pontos altos, né? Que vai formar esses quadradinhos e tal. Aqui, ó, várias anotações que eu faço aqui. Quando eu abrir ele, eu vou ver se eu lembro de dar uma dica. Porque assim, como foi feito por foto e eu não sabia mais ou menos a metragem, aí eu falei, eu fiz primeiro essa passadeira grandona e depois eu fiz os dois pequenininhos. O peso que ficou esse jogo de passadeiras. A passadeira grandona, eu vou colocar aqui na frente a balança.
Esses jogos ficaram bem pesados. Ó, esse ficou com 873 gramas. O grandão, né? Os pequenininhos ficaram com 508. E o outro... Porque sempre... Eu vou pesar porque sempre fica uma diferença. Ó, 518. Eu vou abrir ele aqui. Eu coloquei ele no chão aqui porque a minha mesinha é bem pequenininha e os jogos ficaram bem grandões. Pessoal, esse daqui é mostrando como ficou as passadeiras. Olha como elas ficaram lindas. Esse jogo tá sensacional. Olha que lindas. Aí eu fiz elas assim, agora ficou no ângulo bom. Olha que lindo que elas ficaram. Eu fiz tudo com ponto alto e uma correntinha de separação. Só que nessa última carreira aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Nessa última carreirinha aqui, nessas duas últimas aqui, carreira do preto, eu fiz só com duas correntinhas, né? Duas correntinhas não, 2 pontos altos. Aqui eu fiz com 3, né? É o padrão dele todo. E aqui eu fiz apenas com 2. Como eu tinha comprado um barbante só de preto, eu acabei optando por fazer menos. Essas duas últimas, essas carreiras do meio do preto, né? Que essa daqui tá com 3 e essa daqui também tá com 3 ponto alto. Essas duas do meio aqui, eu acabei optando por deixar todos. Então, todo jogo segue esse mesmo padrão, né? Essa carreirinha do preto tá 3 pontos altos, aqui 2, 2 e aqui 3. E aqui eu preferi fechar com picorzinho, né? Então tá assim, 3 ponto alto, o picô e já começa os 3 pontos altos. Aqui não tem correntinha, só tem as 3 correntinhas do picor. Olha que lindo que ficou. A gente, eu fiz eu fiz essa etiqueta lá pela Shopee. Eu acabei não conferindo e aí a moça colocou Jana Vandut. Era Vondut com O. E acabou que na hora da conferência, né, eu acabei... Tava aqui agoniada aqui com a minha filha e eu acabei não vendo e ficou com esse erro, né? E aí, pra não devolver, né, que eu não gosto de devolver as coisas, aí eu vou tentar fazer um ozinho aqui. E é isso, as minhas próximas etiquetas, como eu tô no começo, aí eu vou deixar assim, as próximas etiquetas eu vou ser mais criteriosa. Olha que lindo esse jogo. E eu já vou falar a metragem pra vocês. Deixa eu ajeitar elas aqui pra ficar bem bonitinhas. Esse jogo de passadeiras, as pequenininhas ficaram com a metragem de... Eu tô vendo aqui a anotação. De 67, né? Por 46, tá bom? Eu vou abrir a outra passadeira grandona pra vocês verem. Então, pessoal, esse foi o jogo de passadeiras. Eu tentei colocar aqui no ângulo bom. Tá aqui no chão, né? Porque a minha mesinha é muito pequena. Não ia dar pra mostrar o jogo que ficou, né? Como ficou o jogo. Essa daqui, essa grandona, essa passadeira, tá medindo 46, né? 47, quer dizer, 47 aqui por 114 centímetros de, digamos, de altura, né? E aí eu tava planejando pra ela ficar com 1,20 m, só que aí eu deixei assim mesmo. E uma dica que eu vou dar, eu vou pegar a passadeira pra mostrar. Como eu fiz por foto, né, uma dica que eu dou é que vocês sempre olhem as terminações aqui. Por exemplo, essa daqui eu fiz primeiro a base, então ela sempre tem que ficar com esse, tipo, com esse buraco aqui e esse buraco aqui. Conforme eu fui subindo, eu tinha feito ela com 66 carreiras. Só que na hora que eu fui colocar esse cinza, eu observei que não dava pra fazer essa curvinha aqui, ó. Tá vendo que ela se repete? Não deu pra fazer essa quina. Aí eu desmanchei a fileira
na outra fileira que terminava assim. Ela terminava assim, né? Aí eu pensei, não, se eu vou fazer a terminação dela assim, então eu tenho que diminuir. Então eu diminuí uma carreira e fiz ela assim, ó. Porque se vocês observarem, ó, tem essa terminação, que é o que? São 3 pontos altos, 2 correntinhas ou 3, dependendo da tensão de ponto. E você vai continuando fazendo o motivo, né? Na passadeira inteira. Então, é essa dica que eu tenho pra dar. Então, todas as bases eu fiz assim, com esse tipo de como se fosse terminação, né? Com esse finalzinho aqui. Esse daqui eu fui fazendo, eu fiz com... Como aquele era 66, eu fiz esse com 33 carreiras desse daqui, ó. Só que esse daqui, quando eu terminei o 33, ó, ele fica assim. E a pessoa vai repetindo e vai fazendo motivo. E esses tapetes aqui estão igual eu tinha falado, né? Essa carreira do preto e essa carreira do preto eu fiz com 2 pontos altos, mas os próximos eu pretendo fazer com 3 aqui e 3 aqui. Só que o que acontece? Vai gastar mais linha do preto. Como eu tinha só um cone, porque na verdade, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tinha comprado... No outro vídeo eu mostrei, eu tinha comprado... Deixa eu mostrar. Então, eu tinha comprado esse daqui, a cor... Cadê? Grafite, do Bandeirante. Só que aí, quando eu coloquei aqui, eu achei que não ficou muito legal. Ficou bem, tipo... Ficou meio apagado. Esse daqui deu aquele tchan a mais e mais destaque. Então, eu acabei preferindo, né, optando por deixar essa parte aqui no preto do que no grafite. Ó. Tá vendo que a diferença ia ser pouca? Ia ficar bonito? Iria ficar bonito também. Mas, né, até uma ideia, se você tiver um desse, ao invés de colocar o cinza, pode colocar o grafite, né? Porque aqui fica um degradezinho, né? Uma cor mais clara, uma intermediária e uma mais escura. E aí eu acabei optando por usar o preto. Já finalizando esse vídeo, que tá bem rapidinho, o que eu tenho pra falar pra vocês? Esse tapete aqui eu tô vendendo por 130. Esses dois pequenos, 50 reais. Eu vou abrir ele no final pra vocês verem. E o jogo todo 230, porque acaba gastando bastante. Esse daqui, vocês já viram, né? Gastou um rolo, mas sobrou um pouquinho do cru. O cinza sobrou um pouquinho. E o preto sobrou só aquela bolinha bem pequenininha. Então, gasta muito barbante. Eu tava pensando em vender a 250. Só que aí, futuramente, eu pretendo comprar barbante da fábrica. De alguma fábrica, eu ainda tô pesquisando. E aí, vai diminuir o meu custo pra material. Mas, por enquanto, né? Então, eu tenho que deixar esse valor, né? Eu acabei fazendo uma tabela de preços fixos, que aí eu que tenho que correr atrás de material mais barato, beleza? Ó, e outra coisa, se vocês querem juntar duas marcas de barbante que não dão erro, é o Euro-Roma e o Bandeirantes. Como eu compro lá no Armarinhos, só tem essas duas marcas, né, forte lá. Então, eu acabo comprando esses dois. Então, às vezes, vamos supor, às vezes eu quero um cru do Bandeirantes, aí não tem. Aí tem da Euro-Roma, eu pego da Euro-Roma. Se vocês verem, a torção deles são bem parecidos, ó. Esse daqui é Bandeirantes, Euro-Roma, o cru deles. Eu não vejo tanta diferença assim. Tem alguns barbantes da Bandeirantes que às vezes eu pego que fica muito macio. Eles ficam muito macio, né? Mas aí é pro lote, né? Às vezes eles estão normal, mas eu amo usar barbante Bandeirantes e o da Euro. Então, pessoal, por hoje é só. Eu tô aqui com a câmera sentada no tripé com a mão pra vocês poderem ver essa belezura que ficou.
esse jogo de cozinha, né? O jogo de passadeiras. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, salva. Se você gostou desse joguinho, é 230. Vocês podem me achar lá no Instagram, Atelier Jana Vanducci, e lá tem o link do meu WhatsApp. E se for de uma cor só, eu tô cobrando a partir, né, de R$180. Se for esse modelinho de uma cor só, a partir desse valor, porque vamos supor, eu quero de 2 cores. Aí eu vou ver mais ou menos quanto fica o valor e passo o orçamento. Beleza? Se você também tiver alguma fotinho, esse modelo aqui tem essa foto. Você sabe produzir por foto? Sei. Se produzir, fica assim, vocês podem ver que esse daqui, cadê a foto? Ficou praticamente igual, mas a ideia não é ficar igual, não. A ideia é ficar parecido e produzir a partir de foto, né? Tem um ateliê aqui da mulher, mas eu acho que não dá pra ver quem é. Enfim, gente, eu produzo muito modelo por foto, né? Hoje em dia eles não colocam mais no gráfico, né? Porque antigamente, quando eu fazia, se você é crocheteira, você pode comentar aqui, antes não tinha Pinterest, não tinha videoaula. Eu produzia muito, quando eu aprendi, pelas revistas. Então, nas revistas, tinha aquele desenhinho, né? Era mais ou menos esses desenhos assim, sabe? Que o pessoal produzia. Então, eu acabava fazendo muito por gráfico, né? Que eles falam gráfico, receita. Enfim, pessoal, é isso daí. Comenta, compartilha. E é isso daí, belezinha? Tchau, tchau!